A gente está diante de uma nova lei no Brasil que promete uma coisa que todo mundo quer: mais segurança contra o crime organizado. Só que a pergunta que fica é: a que custo? Hoje a gente vai fundo na chamada Lei Antifacção e, olha, ela é uma das leis mais polêmicas dos últimos tempos. Vamos juntos descobrir que perigos podem estar escondidos por trás dessa promessa de segurança. E para começar a entender o tamanho do que a gente está falando, eu quero que um número fique na sua cabeça: 40 anos. Isso mesmo, 40 anos de reclusão. Essa é a pena máxima que a nova Lei 15.358, a Lei contra o Crime Organizado, pode aplicar. É um número que já mostra de cara o peso, a severidade dessa nova legislação, né? Então a lei foi sancionada, entrou em vigor, tudo certo, né? Não exatamente. Quase que na mesma hora, os alarmes começaram a soar, sabe? Principalmente na comunidade jurídica. Vários especialistas, gente que entende muito de direito constitucional, de direito penal, começaram a levantar a mão e dizer: opa, tem perigo aqui. Perigos que não são óbvios, que estão escondidos no texto. E o centro de toda essa preocupação está bem resumido aqui. Olha só, essa citação vem de uma análise bem detalhada da lei e a chave aqui é: não estamos falando de errinhos pequenos, de detalhes, a coisa é séria. São múltiplas controvérsias que podem, na visão desses especialistas, bater de frente com a nossa própria Constituição Federal. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que é que está escrito nessa lei, nas entrelinhas, que está deixando tanta gente de cabelo em pé? Vamos dar uma olhada nos pontos mais críticos para entender essa história direito. E tudo começa com a criação de um crime novo, com um nome que soa bem técnico, bem complicado: domínio social estruturado. Tá, mas o que raios isso quer dizer na vida real? Bom, a definição que está lá na lei é essa aqui: um grupo de 3 ou mais pessoas que usa violência, ameaça ou coação para controlar um território ou um grupo social. Traduzindo, o alvo parece claro, né? Facções, milícias, grupos que impõem o terror para mandar numa área. Até aí tudo bem, parece fazer sentido, certo? Pois é, mas é aí que a porca torce o rabo. O perigo está escondido bem aqui, nessa estação. O problema são expressões como controle social. Pensa bem, o que exatamente é controle social? É um conceito super vago, aberto, e essa falta de clareza, segundo os críticos, é uma porta escancarada para a arbitrariedade. Dá para o juiz interpretar do jeito que ele quiser. E isso fere um princípio sagrado do direito penal, a tal da taxatividade. A lei de um crime tem que ser clara, preta no branco, sem deixar margem para opinião pessoal. E tem mais. Dá uma olhada nesse gráfico que deixa outra questão bem clara: a falta de proporção. A pena máxima dessa nova lei é de 40 anos. Já a pena para um homicídio qualificado, um assassinato com crueldade, é de 30 anos. Peraí, a pena para fazer parte de um grupo pode ser maior do que a pena para tirar a vida de alguém? Isso, para muitos juristas, é uma violação gritante do princípio da proporcionalidade. A punição tem que ser, bem, proporcional ao crime, senão a balança da justiça fica completamente desregulada. Agora, segura aí que tem outro ponto que mexe com um dos pilares da nossa justiça, a prisão preventiva. Antes era assim: prender alguém antes do julgamento era uma exceção, precisava de provas fortes, de um motivo muito claro. Com a nova lei, a coisa muda de figura. A simples acusação de praticar esse crime já vira causa suficiente para prisão. Na prática, isso vira o jogo. A pessoa é presa primeiro para depois se provar inocente, o que é um ataque direto à presunção de inocência, aquela regra de ouro que diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E a coisa não para por aí, as consequências vão longe. A lei também fala em punir o favorecimento a esses grupos, só que de um jeito muito aberto, muito amplo. E aí surge uma pergunta bem preocupante. Será que um advogado que está defendendo um acusado, ou um jornalista que está investigando e precisa conversar com gente de uma comunidade dominada pelo crime, será que eles poderiam ser presos, acusados de favorecimento, só por estarem fazendo o trabalho deles? É um cenário bem perigoso, né? Bom, diante de tantos pontos controversos, a pergunta que fica é: e agora? Existe um jeito de contestar essa lei? A resposta, segundo os especialistas, está bem aqui, na nossa frente: a Constituição. Ela funciona como um escudo. Vamos entender como. Essa tabela aqui resume bem a briga, a batalha jurídica que está armada. De um lado, você tem os ataques da lei: a pena de 40 anos, as definições vagas, a prisão preventiva quase automática, e do outro lado, a defesa da Constituição, o princípio da proporcionalidade, da taxatividade, da presunção de inocência. É um confronto direto entre a sede de punir do Estado e os direitos fundamentais do cidadão. E é muito importante a gente entender que isso não é só juridiquês, não é papo de advogado.
O que está em risco aqui são os alicerces da nossa democracia. A gente está falando de coisas como legalidade, proporcionalidade, o direito de cada um ter sua pena individualizada, o devido processo legal, a presunção de inocência e, no fim das contas, a dignidade da pessoa humana. São as regras do jogo democrático que estão em xeque. E tudo isso nos leva, no final das contas, para a grande questão, para o dilema central, uma tensão que existe em qualquer democracia e que essa lei joga na nossa cara com força total. Olha, é claro que todo mundo quer segurança. Essa busca é totalmente legítima, é necessária. O problema é que essa lei, com essas medidas tão duras, parece forçar uma escolha de Sofia, sabe? Ela coloca em xeque aquele equilíbrio super delicado entre o poder do Estado de garantir a segurança e a liberdade de cada um de nós. No fim do dia, essa lei não é só sobre combater facções. É sobre decidir quais são os limites do poder do Estado. E ela deixa no ar uma pergunta que não tem como escapar. Até onde a gente, como sociedade, pode ir na busca por segurança sem acabar sacrificando a nossa própria liberdade? Qual é o ponto em que o remédio começa a ser mais perigoso que a própria doença, destruindo justamente as liberdades que ele deveria proteger? Fica aí a reflexão.